E estamos finalizando hoje mais uma palavra sobre a sua família. E hoje a gente quer falar sobre a família, sobre a rocha. Queria que você curvasse a sua cabeça, que esta palavra, ela possa, Senhor, alcançar as famílias. E nós possamos, Senhor, através dessa simplicidade da Tua palavra, entendermos, ó Deus, que a família só vai bem se ela tiver, Senhor, com a sua casa sobre a rocha. E queremos, ó Pai, que todo pensamento, toda mente seja cativa à Tua palavra agora, para que a Tua palavra possa libertar, curar, ajudar a família do meu irmão, seus alvos, seus objetivos, o propósito que o Senhor tem com eles. Essa é a nossa oração e a fazemos no nome de Jesus. Amém. Família sobre a rocha. E a gente tem um texto que está justamente no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 25. Jesus nos ensina e nos diz assim, ó: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica. Preste atenção naquilo que Jesus está nos ensinando. Ele ensina-nos hoje dizendo uma coisa muito simples. Não adianta apenas ouvir a palavra de Deus. Não adianta apenas você escutar, mas você precisa praticar. É como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então aqui a gente já recebe uma chave de Jesus para que a nossa família seja uma família próspera, uma família saudável, uma família que vence os obstáculos da vida. Perfeita nunca seremos, porque perfeitos só seremos quando recebermos o corpo glorificado que Jesus já conquistou na cruz para nós. Mas a gente precisa entender as chaves que a palavra de Deus, que o Evangelho nos deixou. E Jesus está dizendo, eu vou repetir: quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem, é como uma mulher, é como uma família prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E olha o que vem sobre a sua casa. Sua casa aí não é apenas a sua casa literal, é a sua vida. São os seus filhos, são os seus negócios, é tudo que você está envolvido. E olha o que vem sobre nós. Cai a chuva, transborda os rios, sopram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu. Você pode dizer amém? Essa é a sua casa, essa é a minha casa. O Evangelho não nos promete que não teremos as aflições. Chuva demais, chuva é bom, amém? Mas demais, ela pode trazer muitos transtornos. Vento é bom, muito bom. Um tempo fresco, hoje estava muito fresco na parte da tarde. Mas vento demais também incomoda. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces sobre a rocha. E esses alicerces que Jesus está falando para você e para mim, eles estão inseridos na palavra de Deus, nos conselhos que Jesus deixou para a nossa casa, para a nossa família, nos conselhos que os apóstolos deixaram através de cada epístola. E a Bíblia nos ensina então a sermos esta casa, esta família. Vamos dar mais um passo.
Você já sabe então que a casa é a sua família, é o seu lar, é você, é tudo que você está envolvido, é tudo que eu estou envolvido. A rocha, uau, a rocha não é apenas uma rocha, a rocha é Jesus, a pedra angular, aonde você e eu precisamos estar edificados, fortalecidos, com a nossa casa sobre Jesus. Porque se nós não estivermos com a nossa casa, com a nossa família, fortalecidos, edificados em Jesus, tudo isso que nós acabamos de ler aqui, virá sobre nós, e nós vacilaremos, e nós perderemos. Mas o conselho de Jesus, a dica que Jesus está nos dando hoje, nesse último encontro, dessa caminhada de fé, do mês de maio, que nós estamos falando para a família. Semana passada a gente ouviu conselhos, semana retrasada a gente ouviu conselhos, e conselhos são fundamentais. Eu lembro quando eu tenho o hábito de ler um Provérbios todos os dias, e o livro de Provérbios nada mais é do que conselhos dados a cada um de nós. São 31 conselhos para que você e eu apliquemos esses conselhos em todas as áreas da nossa vida, em tudo. Então, querida, querido, a rocha é Cristo, e Cristo é a palavra. Cristo se revela a você e a mim pela palavra. Então você e eu, para entendermos e praticarmos e vivermos toda coisa boa que Cristo tem para a gente precisa conhecer a palavra. E aí a gente vai aprendendo mais um pouquinho, tem muita referência aqui. Se você quiser depois, não precisa anotar, a gente coloca tudo isso aí na nossa rede, a gente coloca tudo isso disponível para você no nosso app. Então, todos os textos ficam lá, todas as telas ficam lá. E olha o que diz Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 2 e 4. Em Moisés, Paulo está falando da antiga aliança, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E olha a revelação que Paulo passa para a gente: a rocha é Jesus. Por isso que o povo de Israel foi sustentado durante a peregrinação. Por isso que Deus deu vitória em todas as demandas, e Ele vai dar vitória também a você em todas as suas demandas, se você permanecer com a sua casa, a sua vida na rocha, olhando para Jesus, o autor e o consumador da sua fé. Olha o outro conselho que a gente tem, 2 Samuel, capítulo 22, versículo 47. O Senhor vive, você pode dizer amém? Ele está dentro de você. Ele vive e está dentro de você. Bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus, a rocha que me salva. Ou seja, pastor, o que você está querendo me ensinar? Eu estou querendo dizer para você que a Bíblia é cheia de figuras de linguagem. E a Bíblia está dizendo para você que quando você lê rocha, fazendo uma interpretação coerente como essas dos textos que a gente está te mostrando, você está vendo ali o próprio Cristo se revelando ao seu povo. Como você vê na antiga aliança, a nuvem e o fogo que guiava o povo de Israel durante a peregrinação e aquecia o povo, o fogo, porque era um deserto, e no deserto é frio. A gente está ali falando também da pessoa, da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que se manifestou
e estava presente na antiga aliança, conduzindo o povo de Israel em tudo. A Bíblia diz que eles não davam um passo se a nuvem não se movimentava. E você e eu precisamos aprender com o que a palavra de Deus está nos ensinando. Se nós temos a nossa família edificada sobre a rocha, e eu aprendi já ao longo da história da palavra que é verdade, que andando e sendo guiado e estando com a minha casa edificada sobre a rocha, tudo vai bem. Pode vir lutas, pode vir problemas, pode vir enchentes, pode vir vendavais, poderão vir as tempestades, sim, poderão vir, mas a sua casa está firmada em Jesus. E você precisa aplicar a sua fé. Você precisa desenvolver a sua fé. Você precisa crer. Porque quando você e eu aplicamos a nossa fé, e quando nós exercitamos a nossa fé vai se fortalecendo, vai crescendo. É como o músculo. Quantos aqui trabalham o músculo? Glória a Deus. Pensei que ia ficar sozinho nessa, né? Então fala para o seu irmão assim: você precisa trabalhar os músculos. Sério, gente. É fundamental trabalhar os músculos, porque é eles quem sustentarão você. É eles quem transportarão a sua casa, que é o seu espírito. É eles quem ajudarão você. E quando você fortalece os seus músculos, eles vão sendo tonificados. Eles param de doer. Estou sozinho aqui? Eles param de doer? Não, né? E quando a gente pensa assim: uau, venci essa série. O abençoado, a abençoada que faz aquela série, né? Ele muda tudo, aí no dia seguinte a gente está todo doído de novo. Nunca vai parar de doer, mas você vai vendo o resultado na sua vida. Você vai vendo que todo o seu desenvolvimento está melhorando. Sua saúde, sua respiração. Você consegue agora subir uma escada, coisa que você não conseguia. Você consegue andar 1 quilômetro, daqui a pouco 2, daqui a pouco 3, daqui a pouco 4. Daqui a pouco você está fazendo uma maratona. Por quê? Porque você está desenvolvendo os seus músculos. E assim é na nossa jornada como crente. A gente percebe que às vezes a gente fica estagnado. E querido, estagnado, o músculo atrofia. Para de ir uma semana na academia. O que vai acontecer? Vai doer mais ainda. Porque você parou. E você e eu não podemos parar. Jesus nos ensina, olhando para Jesus, o autor e o consumador da sua e da minha fé. Então, a gente precisa entender isso. Olha o que diz Mateus 16, 18. E eu lhes digo que você é Pedro. Esse texto, as pessoas interpretam errado. Pedro aí é pedra pequena no original grego. E aí Jesus, falando para os apóstolos, os futuros apóstolos, que Pedro estaria à frente da primeira congregação, ele diz assim: e sobre esta pedra, a pedra angular, que sou eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou algumas versões, e as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. Somos hoje a igreja de Jesus. Amém? Então, ninguém pode te deter. Ninguém pode destruir o plano perfeito que foi feito em prol da sua família, em prol da minha família. Agora veja bem, Deus, Ele coopera com você.
Ele já te salvou, Ele já te deu a vida abundante, Ele já te deu a salvação, Ele já colocou dentro de você o Espírito Santo, Ele já disponibilizou para você os dons espirituais. Olha quanta coisa boa Deus já te deu. Mas o que você precisa fazer? Como eu e você, nós precisamos fazer o seguinte: a gente não vai todo dia na academia malhar, a gente não faz a nossa caminhada todo dia. A mesma coisa, eu não posso deixar de ir à fonte. Eu não posso deixar de me abastecer, porque senão eu vou atrofiar. E querido, mamãe dizia uma frase: quem mexe com fogo se queima. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta é contra principados, contra potestades, contra as hostes infernais da maldade. Você pensa que o diabo está satisfeito de você estar aqui nessa noite hoje? Claro que não. Ele pode tocar em você? Não. Mas você, se der legalidade para ele, ele pode bagunçar com a sua vida. E aí o que nós precisamos aprender? Os dias sempre foram maus e sempre serão maus, mas a gente precisa estar firmado sobre a rocha, porque se não estivermos firmados sobre a rocha, as situações poderão nos paralisar. Marcos, e qual é a situação que pode me paralisar? O mal que você teme. No livro de Jó, a Bíblia diz que Jó fazia todos os dias sacrifício pela sua família. Jó era um homem rico, a sua família era uma das famílias mais prósperas daquela região. Mas qual era o problema de Jó? Era íntegro? Sim. Era filho de Deus? Sim. Era temente a Deus? Sim. Mas Jó tinha um problema: ele gostava de dinheiro e ele tinha medo de ficar pobre. E aí o que aconteceu? Satanás percebeu aonde era a fragilidade de Jó e falou assim para Deus: olha, está vendo Jó? Homem fiel, homem isso, homem aquilo outro. E aí o que aconteceu? Você conhece a história? Se não conhece, você vai lembrar agora. A Bíblia diz que Deus deu legalidade para que Jó fosse provado. E na provação, Deus sabia que Jó seria vitorioso. O grande problema da nossa caminhada: a gente aceitou Jesus, estamos salvos, glória a Deus, entramos no reino de Deus. Agora, nessa jornada até a cidade santa, que você já está lá, diga glória a Deus por isso. Você tem uma jornada, você tem uma trilha, e nessa trilha aqui virão os ventos, virão as tempestades, virão as situações que tentarão te paralisar. Mas pastor, por que Deus permite? Ele permite para aprovar você e ver aonde está o teu coração, porque aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. O tesouro de Jó era a grana, e ele diz: o mal que eu temia me sobreveio. E quando ele, da noite para o dia, ficou pobre, doente, sem nenhuma condição, perdeu todos os filhos, ficou ele e a mulher, ele precisou passar por aquele vale. E a Bíblia diz que Jó passou, e no final ele entendeu. 42 capítulos para ele entender o resultado de tudo quanto Deus tinha para ele. E por entender e se submeter à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Você pode dizer amém? Amém. Ele no final ele recebeu dupla honra. No final ele recebeu prosperidade duplicada. No final do capítulo 41 e 42, ele orou pelos seus inimigos. E a Bíblia diz que ao fazer isso, liberando o seu coração,
Deus prosperou Jó de uma forma exponencial. As lutas e as tentações virão. Mas alguém disse que crente não passa. Passa. No mundo tereis aflições. Mas veja bem, nós não queremos frisar aqui as aflições, nós queremos dizer para você que você precisa nas aflições aprender com o Mestre Jesus e crescer, porque senão você vai ficar como o povo de Israel, dando voltas e mais voltas e mais voltas, e não anda, não evolui, não avança. Sabe jogo de videogame? Para passar de fase, você precisa entender as artimanhas do seu oponente no jogo de videogame. A mesma coisa na vida cristã. Você precisa entender que o seu adversário, ele já é derrotado. Você pode dizer amém por isso. Porém, ele não está definitivamente preso. Ele está rodeando. Ele sabe aonde está o teu calcanhar de Aquiles. Ele sabe o que você fala todo dia. Ele sabe aonde está o teu coração. Por isso que Jesus nos ensina sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque é aí que está o grande problema na nossa família. É aí que está o nosso problema. E sempre aonde está o problema, é ali que as pessoas falham. Não deveriam. Por que Deus pediu Isaac? Você já fez essa pergunta? O pai da fé, um homem com mais de 100 anos, 112, 115 anos aproximadamente, e Deus fala para ele assim: Abraão, me dá o teu filho, o teu único filho. Deus queria ver a fidelidade de Abraão. Deus queria ver aonde estava o coração de Abraão. E assim é conosco, minha gente. A gente precisa saber que o nosso coração precisa estar nas promessas do Pai. Eu sei em quem tenho crido, e por certo é poderoso. Ele está comigo, Ele é o meu Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Na sombra do Onipotente descansa. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. Ele me livrará do laço do passarinheiro, Ele me livrará da peste perniciosa, Ele me cobrirá com as suas asas, debaixo dela eu estarei seguro. E a gente precisa entender isso, porque as provações e as tentações virão. Obrigado. Era aqui que eu estava. Pois é. Próxima. A família edificada sobre a rocha estabelece fé edificada na palavra de Deus. Você pode dizer isso comigo? Fé edificada na palavra de Deus. Então, quem é o alicerce da sua família? Quem é o alicerce da minha família? A palavra. Ela é lâmpada para os teus pés, ela é luz para o teu caminho. Não sei o que fazer, não sei como resolver esse problema. Vai para a palavra, vai para os pés da cruz, vai para os pés de Jesus. Diga para Ele: ensina-me. E olha, é fundamental isso, minha gente. No que você crê? Porque aonde está a sua crença, aí vai estar a sua vitória. Lembre-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observe bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. O escritor aos Hebreus está nos orientando a olhar o capítulo e o livro de Hebreus, porque ele está fazendo um paralelo com a antiga aliança e a nova aliança.
com as promessas que Jesus fez, com os resultados agora do cristianismo. E nós precisamos então imitar a fé de Abraão, a fé de Isaac, a fé de Raabe, a fé que está ali elencada depois do capítulo 11, daqueles heróis da fé. E essa fé precisa ser constante. Está tudo bem, eu estou crescendo. Não está bem, eu continuo crescendo. Eu continuo crendo. Não estou tendo resposta, eu continuo focado em Cristo. Estou tendo resposta, mas ainda focado ficarei. Mas os meus olhos precisam estar nele. A gente cantou aqui, é Ele, por Ele, que eu estou gastando a minha vida. Então eu preciso entender que a minha família, ela tem um propósito. E o propósito maior não é você criar seu filho, não é você estar ao lado da sua esposa. Isso tudo é legal, para satisfazer a tua humanidade. Mas o propósito maior é muito maior, estabelecido pelo plano perfeito que Deus uniu você dentro dessa família que você vive. E Deus tem um plano dentro dessa família que você está. Agora, para que você possa exercer o plano de Deus, você precisa estar alinhado com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Próximo, olha o que diz: falas coerentes com a palavra de Deus. Como falamos e o que falamos em casa. Eu já falei aqui, vou repetir. Teve uma vez que eu fui ligar para uma irmã aqui da igreja, não vou falar o nome, né? Não é ético. Mas quando eu liguei, falei: bom dia, é da casa da irmã fulano de tal, do irmão fulano de tal. Quem quer falar? Falei: desculpa, é da casa da irmã fulano de tal? É, sim. Falei: bom dia, é o pastor Marcos. Oi, pastor, tudo bem com o senhor? Você entendeu? Como falamos em casa? Como é o nosso comportamento em casa? O que assistimos em casa? O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Quem é você quando ninguém está te vendo? É a resposta que eu preciso dar todos os dias para o meu relacionamento com o Espírito Santo, porque Ele me vê, Ele me sonda, Ele me conhece, Ele nos conhece. Amém? Finanças estáveis segundo a palavra de Deus. Mais de 2.000 vezes se fala de dinheiro na Bíblia. Mas por que o povo tem tanto problema com dinheiro? Porque errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Deus estabeleceu uma vida abundante e próspera na área financeira das famílias. Mas essa abundância, ela está atrelada a quem? A palavra de Deus. Aos conselhos de Jesus, a orientação de Jesus para a minha família. Como lidamos com nossas finanças? Como ganhamos? Como gastamos? Como investimos? Somos bons mordomos? São várias perguntas que eu não vou responder as suas perguntas, mas a gente precisa refletir e a gente precisa pensar como está a nossa vida na relação com os filhos. Filhos educados segundo a palavra de Deus. Não, pastor, pego meu filho e jogo lá no Elite. O Elite vai dar educação para o meu filho. Não vai. Não vai. Boto lá na creche.
Também não vai. Quem vai educar o seu filho? Você, pai, você, mãe, segundo a palavra de Deus. E o que a palavra diz? Como educamos os nossos filhos? Como os disciplinamos? Como os compensamos? Tudo isso está escrito na palavra. E aí o que você precisa fazer? Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência. Você percebeu? Persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então o ensino é constante. Eu lembro que minha filha, minha esposa, teve uma vez que ela perguntou à minha esposa: mãe, por que você não bota um short em mim? Minha esposa falou: lembra, amor, disso? Você é uma menina. E menina precisa ter modos. A partir daquele dia, nunca mais vi minha filha perguntando à minha esposa se ela ia usar short ou não. E ela sabia como se portar. Ah, mas pastor, qual o problema eu botar um short? Nenhum. Mas você está dando a sua permissão para que a criança agora não. E eu lembro que ela falava: minha filha, menina fica com as perninhas juntas. São detalhes, gente. E os detalhes são relevantes na nossa trajetória. Então, olha aqui o que diz aqui a palavra do Senhor. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Então o ensino é constante. A escola vai dar educação, espero eu, né? É a missão dela. Até hoje isso está complicado, né? Mas deixa para lá. Mas e a formação ética, de caráter, de princípios, que nós como pais na nossa casa estamos ensinando aos nossos filhos? Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes, nas portas de sua casa e em seus portões. Isso está lá, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 6, 6 a 9. Vamos correr. Fidelidade segundo a palavra de Deus. Você está percebendo? Todas as nossas chaves, a gente está linkando elas à palavra de Deus. Não é o que o Marcos pensa, não é o que o Renato pensa, não é o que os pastores da igreja pensam. É o que a palavra de Deus nos orienta para uma vida abundante. Então, minha gente, fidelidade segundo a palavra de Deus. Como está a nossa fidelidade? Nas palavras, nos relacionamentos, na honra, na lealdade. Como está a nossa fidelidade em todas essas áreas aqui? Sexual, em tudo. A faxina que você e eu precisamos dar na nossa casa, na nossa família, ela é segundo a palavra de Deus. Não é o que o pastor manda você fazer, até porque o pastor não pode mandar você fazer nada, porque da tua casa e da tua família cuida você. Mas ele precisa te orientar à luz da palavra de Deus quando ele estiver num atendimento, para que você possa entender que, se você quer mudança de vida, a única pessoa que pode mudar a sua vida é Jesus. E Jesus se revela pela palavra. Então a faxina segundo a palavra.
E como você está fazendo a faxina? Marcos, eu estou pegando a vassoura. Não é essa faxina que eu estou falando, não. Não é essa literal, não, tá? É a faxina espiritual. O que deve ter na sua casa? O que não deve ter? O que se deve jogar fora? O que você está ouvindo? O que você está vendo? Quais são os valores? Tudo isso são princípios que ficarão na sua matriz familiar. E você precisa entender que eu sou o resultado daquilo que eu vivo todo dia. Você é o resultado daquilo que você vive todo dia. Livremos-nos, olha o que diz Hebreus, livremos-nos de tudo que nos atrapalha. Você sabe o que te atrapalha, não sabe? Eu sei. A gente sabe onde é o nosso calcanhar de Aquiles. Para que eu não engorde, eu falo para minha esposa, não coloca doce aqui em casa, que eu sou uma formiga. Então não posso ver doce. Você sabe onde é o seu ponto vulnerável. E se você sabe, o que você tem que fazer? Corra, fuja. Livre de tudo que te atrapalha, do pecado que te envolve. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. E qual é a corrida que nos é proposta? Com a nossa família, a gente chegar ao nosso destino que já é nosso, o céu. Festas segundo valores da palavra de Deus. Ah, pastor, tem nada a ver. Pois é. Esse nada a ver é um problema. Aliás, não é um problema, deixa eu retificar. É um pecado. E pecado não tem pecadinho, não tem pecadão. Pecado é pecado e ponto final. Como festejamos? O que bebemos? Onde celebramos? Quem celebra conosco? Quem está junto com a gente? A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Mamãe dizia uma frase: diga-me com quem tu andas, e eu direi quem tu és. Tudo é permitido? Claro que sim, Marcos. Eu posso fazer tudo? Pode. Tudo é permitido. Mas segundo 1 Coríntios 10, 23 diz, nem tudo convém. Tudo é permitido? Também é permitido. Mas nem tudo edifica. Porque, minha gente, você já fez churrasco? Os homens aqui já fizeram churrasco. Você já reparou? Até a brasa pegar, o que você tem que fazer? Né? Ligar o ventilador. Agora tem outros subsídios que são mais fáceis para a gente botar fogo na lenha. Mas depois que a lenha pegou fogo, o que acontece? A brasa fica, todas elas vermelhinhas, prontas para queimar a carne. Assim é você, assim sou eu na jornada cristã. Você vem à casa de Deus e não precisa mais o ministério de louvor, o pastor Pete está abanando você, para você pegar fogo do lado do seu irmão, que também está uma brasa. Brasa junta, vai ter um fogareiro. Brasa junta, a carne vai ser queimada. Brasas juntas pegando fogo, o poder de Deus vai cair nesse lugar. Porque durante a semana você já está abanando a sua brasa. E aí na antiga aliança, quando o sacerdote ia ao tabernáculo, ele mantinha a vela acesa. E em um dos textos ele diz, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará.
Agora ele não se apagava, sabe como? O sacerdote, ele ia e pegava o borrão. Quem já foi acampar, usou lamparina, né? Tem o borrão. Se você não corta o borrão, o querosene não embebe, não fica cheia daquela estopazinha lá que acende, e você tem uma luminosidade. Por isso que o sacerdote todos os dias limpava o borrão. O sacerdote é você da sua casa. O sacerdote sou eu. A gente precisa todos os dias estar varrendo os borrões da nossa vida, da nossa família, das pequenas coisas. Porque são as pequenas coisas que vão se acumulando e vão causando um estrago na nossa família, na nossa comunhão com Deus, na nossa caminhada com o Pai. Ninguém trai da noite para o dia. Ninguém deixa de ser crente da noite para o dia. São pequenas coisas, pode reparar, que vão se acumulando, que vão chegando. É um fuxico aqui, é uma situação ali, é um elogio aqui, é um elogio ali. Não recebi elogio em casa, recebi na empresa. E as coisas vão pequenininhas, vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo. Quando a gente vê, se a gente não estiver cortando os borrões da nossa lamparina, que precisa todos os dias estar com o fogo aquecido no altar, para que o fogo do Deus Altíssimo invada a sua casa, os borrões vão aparecer. Você está entendendo? Diga amém. Tudo te é permitido, tudo me é permitido. Um dia desse o irmão perguntou no papo de homem: eu posso beber vinho, pastor? Eu falei: pode, mas eu quero te dar uma receita melhor do que o vinho. Por que você não se embriaga com o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo não vai gerar contenda, o Espírito Santo não vai gerar problema, o Espírito Santo vai te batizar, o Espírito Santo vai te dar um upgrade, o Espírito Santo vai te dar variedade de línguas, o Espírito Santo vai usar você como profeta, como evangelista, como pastor, como mestre. E o apóstolo Paulo nos ensina: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda. Então, pastor, é só não se embriagar. É isso, é o que diz a Bíblia, ponto final. A Bíblia está dizendo, é só não se embriagar. Mas pode reparar, as pessoas às vezes ficam querendo brechas para não ter uma vida no altar. As pessoas às vezes ficam querendo situações para viver um evangelho de permissividade. E aí, querido, vem ao culto e quer que a glória caia aqui nesse lugar. Sabe quando a glória vai cair? Quando você e eu estivermos com o fogo como braseiro, todos nós juntos, queimando na brasa do Espírito Santo. Você não pode esperar pelo ministro de louvor. Eu não posso esperar pelo ministro de louvor. Eu tenho que trazer a minha brasa. E como eu trago a minha brasa, Marcos? Diante de uma relação contínua e diária, familiar, lá em casa. Porque eu sou aqui aquilo que eu sou em casa. Você está entendendo? Diga amém. Favor uns aos outros segundo a palavra de Deus. Como tratamos uns aos outros? E eu não falo com esse irmão aqui não, estou de mal com você. Que isso, que? Tem algum espaço separado na igreja ou no céu para os irmãos que não se falam? Gente, que meninice, né? As pessoas não tratam bem uns aos outros, não servem uns aos outros. Eu estou ajudando os outros ou eu estou sendo apenas impositivo? O evangelho de imposição não resolve. O bom entendimento conquista favor. Olha o que diz Provérbios: façam tudo com amor, 1 Coríntios 16, 14. Então tudo que você e eu estamos fazendo na nossa casa vai ser com amor. E aí eu venho para a igreja, tudo que eu faço aqui eu faço com amor.
E aí é onde há o amor, a bênção, a prosperidade, a cura, a libertação, a transformação. Porque eu trouxe de uma caminhada semanal com Cristo aquilo que eu tenho vivido sobre a rocha na minha casa. Se você não gosta do que está colhendo, o que você tem que fazer? Mude as suas sementes. Mas ninguém quer mudar, a culpa é do outro. A gente tem sempre esse jargão, né? A culpa é do outro. Será? Pense. As tempestades virão? A gente já conversou disso lá no início. Virão? Sim, virão. E o que fazer? Problemas, acidentes, doenças, perdas, injustiças, lutas, tentações, ameaças, tempestade da vida, virão. Mas juntos, com a família sobre a rocha, Cristo e sua palavra, nós venceremos todas as tempestades. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, a minha casa, porém não caiu. Você está aqui de pé, porque o seu alicerce é Jesus, a sua base é Jesus, a sua fé está em Jesus. Você sabe quem Ele é, o que Ele fez por você, você sabe a sua identidade, você não está vivendo pelo que você vê. A gente canta isso, né? Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio. Como é que é o restante? Irás prover de novo. Eu creio em ti. É a música da Aline, né? Então, minha gente, é isso que deve ser a sua e a minha família. Toda tempestade passa, diga graças a Deus. Gente, eu já passei por tanta coisa com a minha esposa, né, filha? Caramba, vou nem contar para você não chorar. Dá até um livro, o livro das lamentações do Marcos e da Ivone. Mas olha, Deus nos deu sempre vitória. E Ele vai dar vitória a você também, porque Ele é fiel. E Ele continua sendo fiel. Agora o que a gente precisa fazer? João diz em João 15: e aquele que permanecer é a essência de tudo. Ah, mas não falou comigo. Não. Querido, você de repente não estava num bom dia, ou o outro não estava num bom dia, esquecendo das coisas que para trás ficam. Eu vou prosseguir para o alvo. E qual é o alvo? Jesus. Ele é o centro da minha vida, Ele é o centro da sua vida. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Tem justo aqui? Glória a Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz que você é justiça de Deus pela fé, através da obra salvífica de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Você pode dar um aplauso para Ele, porque foi Ele que justificou você e eu. Aleluia, a ti toda honra e glória, Jesus. Ele é a rocha. Pode vir governos, pode vir tempestades, Ele é a rocha de todos os séculos. Jesus, até o fim, Ele estará com você. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Esse aqui é aquele texto do barquinho, né? Então Ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança.
Tempestades são para te aprovar. É mesmo, pastor? Estou passando esse perrengue para quê? Para te aprovar. Agora só vai depender de você. Se você já jogou videogame, eu não joguei, mas ficava olhando meu filho. Quando ele ficava bolado lá com as fases, ele fazia um caminho, chegava no finalzinho, ele ficava aborrecido com o boneco ganhava ele. O que tinha que acontecer? Volta tudo de novo. Volta para o princípio. Aí ele começa de novo todas aquelas fases, aí vai ficando nervoso, vai pegando o controle. Eu falo, calma, não fique nervoso, não fique estressado, pega o controle. Eu falei, se concentra, vê qual é a dinâmica e você vai passar por essa fase. Porque se a gente não passa, minha gente, a gente vai passar por tudo de novo. Você já reparou que parece que a sua vida parece um déjà vu? Já reparou isso? Sabe por quê? Parece um déjà vu? Porque você não está mudando de fase. Você quer mudar de fase? Você quer sair desse déjà vu? Você precisa estar com a sua casa sobre a rocha e exercitar a sua fé. Fala, show déjà vu. Déjà vu, né? Fala, show déjà vu. Isso, manda ele embora. E diga para Deus assim, Senhor, eu estou aprendendo. Isso, você hoje está aqui na escola para aprender, né? Isso aqui é uma escola de treinamento para a sua família ser próspera. Estabeleça tudo e toda a sua família sobre a rocha e tudo vai ficar bem. Vai ter problema? Vai. Mas vai ficar bem. Porque quem vai estar com você é Ele. Você pode não estar na igreja todo dia, mas você está com Ele todo dia, porque Ele está dentro de você. Só depende de você. Se você quiser relacionamento com Ele, viver com Ele todo dia, Ele vai dizer para você, estou aqui, estou disponível. O que você quer? O que você precisa? Agora você precisa se render. Lembra aquela música também da Aline? E sonda-me, rendido estou, aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho, te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo o que tens para mim. Cristianismo sem prática é uma utopia. Você precisa viver aquilo que Cristo já conquistou na cruz do Calvário para você.